tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta sexta-feira, quase terminando já mais uma semana. Comece o seu dia na presença daquele que até aqui te trouxe. Este Deus que nos dará vida, este Deus que nos capacita com a graça do amor, com a inteligência, com o discernimento. Por isso, inspire e acolha em ti a presença de Deus que ama, que acolhe, que caminha conosco. E termine esta semana com este ar de gratidão, na certeza de que Deus nos acompanha, nos guia, nos orienta e nos conduz. Por isso, inspire e acolha em ti Deus. Meditemos o texto que nos é dado hoje, Mateus 10, versículo 16 ao 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que dever dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, continuamos no discurso dirigido aos discípulos de Jesus. Discurso missionário. Jesus aqui escolheu, orienta, capacita os seus discípulos antes de os enviar. E aí, neste quesito de instrução, ele então dirige aos seus discípulos dizendo neste evangelho de hoje: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Se no tempo de Jesus já tinha muitos lobos, imaginemos nos dias de hoje, quantos e quantos lobos, quantos e quantos que se vestem com pele de cordeiros, mas na verdade são verdadeiros lobos ferozes. No entanto, Jesus diz isso não para colocar medo nos seus discípulos, mas para dizer que eles vão vencer. Não por força própria, mas sim por força de Deus.
Por isso, para não ser engolido pelos lobos de Jesus, sede prudentes como as serpentes, simples como as pombas, prudente como a serpente, as serpentes. Hoje, mais do que nunca, precisamos desta prudência, precisamos desta simplicidade. Simplicidade nada mais é do que confiar em Deus que tudo dá, que tudo cuida gratuitamente. Não precisamos perder sono preocupados com o que vestir, o que comer. Deus nos capacita para assim buscarmos. E continua dizendo Jesus: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Claro que Mateus está falando de uma igreja que vivia essa experiência, uma igreja perseguida, que não era aceita. Mas hoje temos também essas duras realidades em muitos lugares do mundo. Essa igreja que ainda é perseguida, caluniada. Se um faz, todos são iguais. Não é isto. Cada um tem suas potencialidades e suas fragilidades. Mas ninguém é igual ao outro. Continua, amados irmãos e irmãs, Jesus dizendo que seus discípulos, aqueles que sim forem fidedignos a Ele, serão levados aos tribunais, diante dos governadores. E ali não deveis se escandalizar, ficarem com medos. Não fiqueis preocupados, diz Jesus, de como falar ou o que dizer. Naquele dia, eu vos indicarei o que deveis dizer. Não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do Pai que está em ti. Por isso é preciso, mais do que nunca, confiarmos em Deus, nos unirmos a Ele, para que assim, de fato, sejamos autênticos instrumentos dEle. E aí Jesus vai falar da dura realidade do seu tempo. Não está aqui Jesus fazendo uma profecia, quando diz: irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai o filho o pai. Não está fazendo Jesus uma profecia, mas está falando de uma realidade dura, de provação, de perseguição, em que se experimentava nesta igreja mateana. Mas diz Jesus: quem perseverar até o fim, esse será salvo. O perseverar aqui significa estar unido a Deus. Como o grande santo que hoje lembramos na igreja, São Bento, aquele que descobre muito cedo esta beleza da união em Deus, especialmente por meio do silêncio orante. São Bento, nas suas regras que ele cria para os mosteiros beneditinos, ele leva em conta a oração do silêncio. Esta oração que eu te convido todos os dias aqui a fazer, a meditação. São Bento foi um grande protagonista desse modelo de oração. A oração onde a palavra não é protagonista, mas sim o silêncio. O silêncio orante, o silêncio preenchido por Deus. Bebamos desta fonte e deixemos assim ser guiados por nosso bom Deus. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.